Hoje eu quero mostrar para você um canvas chamado Janela de Oportunidade. Foi um canvas que eu criei para as pessoas que precisam fazer um pitch, que precisam vender uma ideia. Nesse caso eu estou usando o termo pitch, que ele já é muito mais amplamente utilizado, mas ele era utilizado muito mais por pessoas que estavam em busca de investimento, principalmente investimento anjo, né? Quando a gente estava falando de capital de investimento e as pessoas tinham que fazer o pitch, tinham que fazer a apresentação da sua ideia para conseguir angariar capital de investimento para girar. Só que eu criei uma estrutura baseado em como o cérebro ou o que os investidores buscam numa ideia e o que realmente vale a pena para eles, no que eles realmente prestam atenção para decidirem se eles vão te dar um investimento ou não dar o investimento. Só que do jeito que foi estruturado esse canvas aqui, ele não só ajuda você a organizar suas ideias e trazer à tona aquilo que realmente vale a pena no momento do pitch de vendas, como também pode ser utilizado para as mais diversas situações onde você tem que vender uma ideia, onde você tem que fazer uma abordagem de vendas, onde você tem que fazer algum tipo de convencimento. Por que eu chamo ele de janela de oportunidade? Primeiro porque esse é um termo, uma expressão, né, que a gente encontra aí no mundo dos negócios, a janela de oportunidade, que significa que abre-se um espaço, abre-se um momento em que, se você não agarrar esta oportunidade dentro de um determinado momento, ela passa, essa janela se fecha e você não aproveitou a oportunidade e aí ela se foi. E é mais ou menos como a gente vai criar também o desejo das pessoas de quererem a ideia, produto, serviço, investimento, seja lá o que você estiver colocando na frente delas. A oportunidade em forma de janela de oportunidade. O Canvas ele tem algumas áreas muito específicas e ele começa aqui no meio com o seu produto, sempre com o seu produto. Então aqui fica o seu insight, a sua big idea. E a partir dela é que vem todo o resto do pitch. Você já vai saber o que é. E ela fica aqui no meio para te lembrar que todo o resto precisa olhar, precisa sempre lembrar dela. A primeira área, que é esse pedaço aqui, ó, que é a área emocional. E aí faz muito sentido o Canvas começar, a sua apresentação, seu pitch começar com o emocional, porque a gente vai pegar as pessoas pelo emocional. A gente vai fisgar as pessoas pelo emocional. Na segunda parte, que é a janela de oportunidade, nós caímos para o racional, que é onde a pessoa começa a entender melhor a sua ideia e que é exatamente onde está o seu produto, o seu serviço, o seu negócio. E no final, a gente tem uma mistura dos dois, do emocional com o racional, só que de um jeito muito específico e muito especial. A gente tem o emocional vendendo e o racional justificando a compra por quem está assistindo o teu pitch. Então, no final, o emocional vende e o racional justifica. Por quê? Você está tirando o esforço da mente da pessoa, o esforço cognitivo. Você está tirando a musculação mental da pessoa. Você está dando o convencimento de venda pelo emocional, ajudando na decisão, que na verdade a decisão já aconteceu aqui. Se a decisão de investimento, de compra, de utilização, de adesão não aconteceu até aqui, dificilmente ela vai ser revertida aqui para baixo. Então ela já tem que ter pelo menos a sementinha plantada aqui. Primeira parte, mais importante, a que tem que ter mais impacto, que é a que vai chegar e dar o primeiro peteleco na pessoa que está assistindo, nas pessoas, nos investidores, seja lá quem for, no primeiro. É aquilo que a gente chama de gancho. A única função desse começo aqui é elevar o nível de atenção, mais nada. Não tem que mostrar o produto, não tem que definir qual é o contexto, não tem que fazer nada, só tem que elevar o nível de atenção, alertar o cérebro. E como é que a gente faz isso? Com uma história, com um dado interessante, com um questionamento muito louco, tem que ser algo que tire a pessoa daquele estado que ela está naquele momento. E lembre-se, esse começo é sobre a pessoa, é sobre o público da pessoa, é sobre o cliente da pessoa que está ali te assistindo, sobre o teu público, não é sobre você, não é sobre o seu produto, é sobre o outro. Como é que você coloca algo que seja
natural, identificável do outro nesse pedaço. Uma história que seja comum das pessoas. Ah, sabe quando a gente tem aquela dificuldade de tá dirigindo o carro e já aconteceu de você estar todo arrumado e furar um pneu? E você ter que trocar esse pneu e não sabe como trocar? Vamos dizer que seja uma mulher vendendo um jeito ou um serviço de trocar pneu sem ter que colocar a mão no pneu. Sei lá, me ocorreu isso agora. Já acontece falando para um público de mulheres. Pô, ela fala um negócio desse, cara. Imagina as mulheres pensando em unha e não sei o quê. Na hora elas vão, opa, eu quero, mesmo que nunca tenha furado um pneu na vida dela. Imagina ela só pensar na possibilidade de ter que trocar um pneu. Ela já para e já vai prestar atenção. A partir daí vem o gancho. Depois do gancho vem o que eu chamo de elevador. Aqui você criou a conexão, aqui você vai criar a identificação. Você vai fortalecer a conexão que você criou aqui. Você contextualiza para fortalecer a conexão. E aqui você inclui mais um dado, que é a inquietação. Porque aqui você vai colocar um aí eu pensei, que é aquilo que fez você chegar no insight, na ideia, no serviço, na solução. Na solução. Então você veio com gancho, você colocou o problema, você aprofundou, detalhou o problema, a dor, a necessidade, a coisa ruim, e aí você vem porque ó, tudo isso aqui tem transição, costura. Você não vai parar, né, falar uma frase, depois você começa. Você faz uma costura, você faz uma transição leve. Aí você vem aqui, você vai fazer a transição. Você começa a falar, aí eu pensei, poxa vida, por que esse tipo de coisa tem que ser feito desse jeito? Ou, por que o pneu, voltando lá no exemplo do pneu com as mulheres, por que o pneu tem que ser trocado dessa maneira? Por que ele tem que ser parafusado com aqueles parafusos? Por que a gente tem que colocar um macaco ali com a mão e tal, não sei o quê? Não poderia existir um botão que a gente aperta de dentro do carro e desce um pezinho já da parte de baixo do carro e ele sozinho levanta o carro? E não pode existir um outro jeito de eu soltar esse pneu sem ter que não sei o que e tal? E eu comecei você começa a colocar o questionamento, mas não trazendo a solução ainda. Não trazendo a solução, só o questionamento, a inquietação, a insatisfação. Por quê? Porque você também vai trazer essa insatisfação da pessoa, ou seja, a identificação. Você faz a conexão para, caramba, é verdade, a identificação com a dor e com a vontade de resolver o problema, e aí você vem para a janela de oportunidade. Aí você vem para a sua big idea. E foi aí que, pum, big idea. E foi aí que, pum, vem na big idea. A gente pensou em, e aí você dá a tua big idea em uma frase, cara. Você fala o que é, mas a solução. E aí foi aí que a gente pensou no pneu autotrocável. Você não explicou ainda o que é o pneu. Aí a gente chegou no pneu autotrocável, velho. As mulheres vão ficar loucas, vão dar cambalhota. Pneu autotrocável, viva e tal. Não sabe nem o que é ainda. E agora você começa a destrinchar as coisas nessa janela de oportunidade, que é os 4 itens da janela. Primeiro você vai falar a solução. O que é? O que é a sua solução? O pneu é autotrocável, é um pneu que funciona assim, assim, assado e tal, não sei o que, não sei o que. Logo depois, aonde ele se encaixa? Contextualiza. Mercado, tamanho de mercado, aplicações, concorrência. Você está mostrando que você tem a ideia de colocação, de inserção do seu serviço, do seu produto, de seja lá o que for, da sua solução no mercado. Depois o próximo é quais são os diferenciais da sua solução. Por que a sua ideia, o seu serviço, ele é diferente dos outros? Por que a sua equipe é a melhor? Então, por que o seu
produto, por que que a sua equipe, por que que o seu produto é melhor, por que que a sua equipe é a certa para fazer isso, por que que a sua estrutura é ótima ou pode ficar boa, por que que assim, ó, por que que é você que tem que fazer? Por que que não pode ser outro cara? Por que que não vai aparecer um outro cara que vai fazer melhor ainda? Por que que a solução só é a solução se for com você, ou com a sua equipe, ou com a sua estrutura? Então é o que, onde e o diferencial, ou por que você. Ou por quem, por que e por quem. E você finaliza na quarta aqui, que é quanto. E o que é o quanto? É exatamente isso que você está pensando. O quanto que você precisa. O quanto que você vai precisar de dinheiro, o quanto que custa o teu serviço, tal, não sei o quê. Mas isso acompanhado de ROI, de o que a pessoa recebe de volta. ROI é Return Over Investment. O retorno que o investidor, que o comprador, que o cliente vai ter no investimento dele, ou de um investimento de capital, ou no investimento de compra, ou não sei o que. Resultado. Qual é o resultado que a pessoa vai ter? Quando eu falo quanto, não necessariamente é dinheiro. Pode ser tempo, pode ser investimento de maquinário, de trazer equipe para vocês, de colocar vocês, de aprovar uma ideia internamente na empresa, pode ser o que for. Mas você entende que quando você... Vamos voltar agora. Olha só que aconteceu muita coisa aqui ao mesmo tempo. Você descola o cara da cadeira e você faz ele, opa, tem um negócio para eu assistir. Você dá o gancho. Que você cria a conexão, mas essa conexão ainda está estável. Aí você vem com o seu pitch de elevador, um mini pitchzinho contando uma história onde você contextualiza para fortalecer essa conexão. O cérebro já elevou o nível de atenção e ele começou a se identificar. Então ele começa a aderir à sua história e ele começa a aderir à sua ideia sem nem ter conhecido a sua ideia. Por quê? Porque ele está comprando a sua história. Antes de comprar a sua ideia, o seu produto, o seu serviço, ele já está comprando a sua história sem perceber. Quando você vem e faz a transição para a sua ideia, ela já está contextualizada na história que ele já comprou. Então, se ele já comprou a história e a sua ideia resolve a história, ele compra a tua história. E aí você vem a solução, destrinchando o mercado para ele entender o tamanho que pode ficar a tua solução, destrinchando e detalhando os diferenciais que a sua solução tem, o quanto que é e o quanto, na verdade, não é o quanto que ele vai gastar, mas o quanto que ele vai investir para receber em troca, ou seja, o quanto que ele vai ganhar, na verdade. E aí chega aqui no final. Aqui no final, você vai fazer o famoso CTA, que é o Call to Action, o chamado para ação. Você vai falar uma frase, uma expressão muito clara do que ele precisa fazer. Só que isso vai ser em forma de uma pergunta, de um desafio, de um questionamento, no sentido de ele perder alguma coisa. Porque aqui nós vamos trabalhar com o recurso do cérebro do Fear of Loss, que é o medo de perder. O cérebro tem o medo de perder. E isso é muito forte nele para movimentar, para fazer alguma coisa. Então, pelo medo de perder esta oportunidade, ele vai ter isso. Então você vai formular aqui uma pergunta, você não vai fazer um CTA no sentido de agora você tem que fazer não sei o que é. Você vai perder essa oportunidade? Você vai deixar de evoluir isso aqui tudo? Você vai deixar de resolver isso? Você vai deixar de aproveitar esse mercado? Ou você vai deixar de ter esse retorno? Ou você vai deixar de fazer essa solução? Seja lá o que for. Ou você vai deixar de trabalhar com essa equipe? Seja lá o que for. Aqui no CTA, você vai fazer ou uma pergunta, ou criar uma frase de efeito, ou seja lá o que for. Aqui é quase como se fosse o gancho 2. O CTA é o gancho 2. Você pode pensar ele como gancho 2, inclusive. Se você conseguir, não é obrigatório, mas se você conseguir de alguma maneira criar alguma ligação desse gancho aqui com esse gancho aqui,
aí é sucesso na certa. Se você conseguir criar uma ligação de um gancho com o outro, aí as suas chances de sucesso são muito grandes, porque aí você fecha um ciclo e não só toda a sua história faz sentido, como ela vai trabalhando em cada parte. Ela começa com o emocional, ela parte para o racional e no final ela usa o emocional com o gancho, com a pergunta, com a questão do medo de perder a oportunidade, né? Aquela coisa, olha, tá acabando, você pode trabalhar com escassez, você pode trabalhar com pertencimento, você pode trabalhar com vários gatilhos que existem, e o racional é você trabalhar com números, entendeu? Então você faz esse equilíbrio, medo de perder e entrega números junto. Você vai deixar passar uma oportunidade dessa? Ou quando é que você vai colocar isso? Você vai esperar quanto tempo para colocar uma coisa dessa para funcionar? E um número X, ou triplicar o seu rendimento, o seu faturamento, não é argumento suficiente para a gente começar isso hoje? Pronto. Você mexeu no emocional, você justificou no racional, pum, já é. Eu espero que tenha ficado claro, que você experimente. Não é uma coisa que você vai fazer em uma sentada. Pode ser. Não se prenda a ser perfeito, não se prenda a ser espetacular. Faz por tópicos, coloca algumas coisas, treina, pratica, que só com a prática é que a gente vai chegar em algum lugar, porque perfeição não existe. Eu sou Márcio Mussarella, esse aqui é o Comunicar é Preciso, e se você vender milhões com isso aqui, dá uma porcentagemzinha para mim. Tem muito mais vídeo, a gente se encontra nos outros. Tchau!